Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui com vocês novamente. Muito obrigada por vocês estarem compartilhando os vídeos, por vocês estarem vendo os vídeos, comentando os vídeos. Comentem mesmo os vídeos para eu saber o que vocês estão entendendo, aquilo que Deus está me usando para falar com vocês, amém? E queridos, é uma satisfação muito grande poder ser um instrumento do Senhor, para poder entrar aí no seu coração, na sua mente, para entrar na sua casa, para ser um canal de bênção na sua vida. Amém? Queridos, eu sou tão grata ao Senhor, porque o Senhor, querido, é o nosso bem mais precioso que Deus nos deu. Deus fala na sua palavra que Ele nos deu o seu Filho, o seu único Filho. Então, queridos, esse é o nosso maior presente, porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é o caminho da vida eterna, amém, queridos? E Jesus, Ele liberta, Jesus, Ele cura, Jesus, Ele transforma, Jesus, Ele salva. Queridos, diz a palavra em Isaías 9:6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros e chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia! Esse é o seu nome, onde todos os joelhos se dobrarão e confessarão que só Ele é o Senhor. Queridos, diz a palavra em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Papai do céu amoroso, que tanto nos ama e que nos deu esse Filho amado como presente para que pudéssemos alcançar a vida eterna, para que fôssemos libertos dos nossos pecados, para que pudéssemos morar junto com Ele nos céus eternamente. Glória a Deus por isso, queridos. Esse Jesus, Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso, como diz aqui a palavra, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é Príncipe da paz. Queridos, fala também a palavra de Deus, que Jesus é a luz do mundo, como Ele é o sal da terra, como Ele é o sol da justiça. Queridos, nós sem o sol não somos nada. O sol nos dá a vitamina D, ele nos dá saúde, ele nos alegra, porque é tão bom quando você acorda de manhã, aquele sol lindo e maravilhoso, você tomar um sol, ir para a praia, se divertir, né? Ele é o sol da justiça, diz a palavra de Deus. Como também a palavra de Deus nos ensina que Ele é a luz do mundo. Queridos, que seria de nós se fosse só noite, o dia inteiro, noite e dia, trevas, só fosse noite? De onde estaria a nossa alegria para acordar e ver a luz do dia, se tudo fosse igual? O Senhor, Ele é perfeito, maravilhoso. Ele fez a noite, fez o dia, Ele fez os céus, Ele fez a terra, Ele fez o mar, Ele fez os animais, Ele fez os répteis, Ele fez as aves, Ele fez os peixes e fez a mim e a você, que é o melhor projeto que Ele fez. E os
Senhor por ter nos feito como o melhor projeto. Queridos, Ele tem tanto amor pelas nossas vidas, Ele tem tantos ciúmes de nós, que ai daquele que toca no ungido dEle, ai daquele que faz alguma coisa comigo e com você. O Senhor tem cuidado de nós desde o ventre das nossas mães. Então imagine o amor que Ele tem por nós, o cuidado que Ele tem por nós. Queridos, o Senhor Jesus, Ele fala na palavra que Ele foi nos enviado, porque, dando continuidade até para o vídeo anterior, que fala que Deus nos enviou o seu Filho como presente. Que realmente, queridos, o Senhor nos enviou Jesus para nos salvar, para nos livrar dos nossos pecados e para que alcançássemos a salvação. Porque, queridos, desde o início da geração, né, da criação de Adão e Eva, toda a sua descendência passaram a pecar. Aí, depois disso, Deus mandou Moisés, mandou os 10 mandamentos, né, para as pessoas que era não matar, não roubar, não cobiçar a mulher alheia, não adorar imagens, nem acima dos céus, nem embaixo da terra. Enfim, Deus deu todos os mandamentos. Mas o povo rebelde, desobediente, continuavam pecando, continuavam escravos do pecado, desobedecendo, como também eles passaram a adorar imagens. E Deus não divide a glória dele com ninguém, queridos. Deus, ele abomina a imagem. E isso até os dias de hoje. O Senhor, ele não suporta quando alguém dá toda a honra e toda a glória pro fulano de tal, pra fulana de tal. Porque é Ele, Criador dos céus e da terra, que te criou, te formou e criou tudo no mundo. Ele que faz todas as coisas, o poder é dele, a honra é dele. Nada somos se não for o Senhor. Até os santos que foram usados no catolicismo, que depois de 3 milagres eles morrem e fazem dele uma estátua e fazem eles intermediário entre eles e Deus, que sendo que Jesus é o nosso único intermediário entre nós e Deus, diz a palavra, eles insistem em torná-los santos. Eu já vi tudo quanto é santo surfista, missionária que fazia a obra de Deus, que ajudava os necessitados, que virou santa, que fizeram dela a imagem, fizeram depois a igreja. Queridos, toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Queridos, Deus, pela sua misericórdia, me usou até para ressuscitar o morto. E nem por isso, quando eu morrer, de todos os milagres que Deus já me usou, milagres impossíveis de colocar cérebro na cabeça, que não existe cérebro. Você já viu isso? É o impossível. E Deus já me usou. E por causa disso, eu tenho que ter alguma honra, eu tenho que ter alguma glória. E por causa disso, quando eu morrer, vão fazer de mim lá uma estátua e vão colocar uma igreja para eu interceder perante Deus. Aonde está o meu poder? Aonde está a minha honra, queridos, nisso? Tudo errado. O povo está fugindo da verdade de Deus. Jesus é a verdade, Ele é o único caminho, a verdade e o caminho da vida eterna. Ninguém enxergará a Deus se não for por meio de Jesus. Não sejam enganados, confundidos, porque senão vocês serão certamente envergonhados, queridos. Porque, queridos, depois daquela geração de Adão e Eva, dos seus filhos, um matando o outro, do qual Caim matou Abel. Depois disso, Deus mandou Moisés, que continuou, né, na batalha para mostrar para o povo onde é que eles estavam errando, onde é que eles tinham que se consertar
né, para poder andar nos caminhos do Senhor e segundo os seus ensinamentos, segundo as suas leis e a sua vontade, o que aconteceu, queridos? Que Moisés não conseguiu dominar aquele povo, o povo ficava derretendo ouro para fazer imagens para adorar. E aí Deus, o que Deus fez? Deus simplesmente se arrependeu de ter feito a humanidade, porque Deus é espírito e ele não tinha como vir na frente de ninguém para se manifestar, porque ele sempre se manifestou através dos sinais apenas. Então ele falou, poxa, o que eu vou fazer? Eu vou enviar o meu filho como homem na terra, como carne, sangue, como todo ser humano. E a ele eu vou dar o poder, a ele eu vou dar toda a honra, toda a glória, todo o poder, e tudo que ele fizer, ele vai fazer através de mim, porque ele sem mim, ele nada é também. Mas tudo que ele fizer, vão ver os poderes, sinais, maravilhas, o impossível, vão ver os milagres e vão ver que eu sou na vida dele. Porque tal pai, tal filho, diz a palavra, queridos. Nós somos o espelho do Pai. Você tem um pai. Você foi feito para ser espelho do Pai. Você reflete aquilo que o seu pai é. Porque, queridos, sempre fala tal pai, tal filho. Filho de peixe, peixinho é. Queridos, você reflete aquilo que você serve. Quem você anda servindo? Você serve a imagens mortas? Você vai ser morto espiritualmente como as imagens que você serve, que não passa de uma madeira, não passa de um gesso, não passa de uma imagem morta. Porque Jesus, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E ele é o único que ressuscitou ao terceiro dia. Mas os santos morreram e eles não ressuscitaram ao terceiro dia. Nenhum deles ressuscitou ao terceiro dia. Todos eles estão mortos, como eu e você vamos morrer. E depois que morremos, o nosso corpo volta para o pó. E a nossa alma é que vai para os céus ou vai para o inferno eternamente, de acordo com as obras que fizemos aqui na terra, de acordo com os ensinamentos que fizemos aqui na terra do Senhor, e de acordo em aceitarmos Jesus como único Senhor e Salvador e formos batizados. É o que diz a palavra, queridos. O Senhor não tem duas palavras. O Senhor, ele é um Deus de sim, sim, não, não. E nenhum tio da sua palavra pode ser apagado. O Senhor, queridos, ele não é homem para que minta, nem homem que se arrependa para voltar atrás naquilo que ele nos ensinou na sua palavra. Então, queridos, se o Senhor nos prometeu que nós teríamos a salvação através de Jesus, que Jesus é o único caminho, a única verdade e o caminho da vida eterna, queridos, não há outro caminho. Não se confundam, não se engane, para vocês não serem envergonhados e para quando o Senhor Jesus voltar, vocês terem chances de poder alcançar o reino dos céus, porque o Jesus, diz a palavra de Deus, que Jesus, ele está prestes a voltar para arrebatar o seu povo escolhido, aqueles que serviram ele aqui na terra, aqueles que aceitaram Jesus, seu filho, como único intermediário, como único Senhor e Salvador. Não tem outro intermediário que não seja Jesus, querido, para chegar a Deus, para alcançar o reino dos céus. Então não se engane, não se engane. E, queridos, diz que a Bíblia, que por Deus ter se arrependido por esse povo rebelde, continuar adorando imagens, servindo outros deuses, que servem até os dias de hoje, tanto é Buda, é macumba, é candomblé, meu Deus do céu, é tudo quanto é religião que afasta de Deus. Ao invés de chegar perto de Deus, espiritismo, tudo quanto é religião que ao invés de te aproximar de Deus, te afasta de Deus.
E o Senhor, queridos, a cada dia tem se entristecido com isso. Isso incomoda tanto o Senhor que te criou, que me criou, que te formou, vendo as pessoas cegas espiritualmente. Elas estão cegas espiritualmente, estão surdas espiritualmente, que elas não conseguem ver a verdade. É como se tivesse uma camada de venda nos olhos que elas não conseguem enxergar. E, queridos, diz a palavra que depois que aconteceu tudo isso, o Senhor se arrependeu de ter criado o ser humano. Falei, criei os céus, a terra, o mar, tudo que no mundo há, mas agora eu vou mandar um dilúvio na terra e vou acabar com tudo. Aí falou para Noé separar lá a família dele, separar um casais, né? Casais de cada espécie de animais, de todas as espécies, separou as aves, os répteis, e de cada animal, e dizem que teve 3 dias de dilúvio na terra. E depois que teve esse dilúvio, começou todo o processo de novo, de toda uma geração, de todo um povo que, diz a Bíblia, que também continuou se corrompendo, está se corrompendo até os dias de hoje, queridos. Pessoas adorando outros deuses, fazendo amuletos, adorando imagens fabricadas por mão de homens, como diz em Salmo 115, que elas se tornam mortas espiritualmente como as imagens que são mortas. E, queridos, o Senhor, por não dividir a glória dele com ninguém, ele ter mandado o dilúvio, né? E nisso, quando ele mandou o dilúvio para a terra, queridos, ele queria era fazer uma nova geração. Ele queria que as pessoas reconhecessem que ele era Deus. Apesar de ser espírito, ele era Deus. Mas, queridos, Deus não teve como continuar somente como espírito e as pessoas continuar crendo que só ele era Deus, que ele era o único Deus, que não existia nenhum outro Deus que não fosse ele, o Criador dos céus e da terra, de que no mundo há. As pessoas insistiam em amuletos, insistiam em imagens, insistiam em estar adorando alguma coisa que elas vissem, porque elas acreditavam naquilo que elas viam, não naquilo que elas imaginavam. E o Senhor, ele queria que, na verdade, era que as pessoas crescem naquilo que elas não vissem e não naquilo que elas vissem. Mas, queridos, Deus falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar um filho meu, do qual eu vou fazer com que ele nasça na barriga de uma mulher. Eu vou escolher uma mulher lá na terra, uma mulher santa, uma mulher virgem, uma mulher temente a mim e que possa gerar o meu filho dentro do ventre dela. E a partir daí, quando Jesus nascer e virar uma criança, virar um adolescente, eu vou começar a usá-lo. E assim, queridos, Deus fez. Deus olhou para a terra, achou graça em Maria. Maria era uma moça muito temente a Deus, virgem, e poderia ser escolhido qualquer uma de nós da época de Jesus, né? Na época quando Deus enviou Jesus, podia ser minha mãe, você, eu, que se fôssemos temente a Deus, estivéssemos em castidade, em santidade, né? Mas Deus, na época, Deus olhando para Maria, se agradou de Maria e escolheu Maria para ser a mãe de Jesus, para poder amamentar, para poder cuidar, para poder dar comida, para trocar fralda, para cuidar como filho. Mas Maria sabia que Jesus era apenas um instrumento na mão de Deus para gerar Jesus e cuidar de Jesus. Porque quando Jesus já tinha 12 anos, queridos, diz a palavra de Deus, que Jesus ele era desgarrado já. Era desgarrado já de Maria, era desgarrado de José,
Quando ele estava em casa lá fazendo as coisas, daqui a pouco, cadê Jesus? Jesus já tinha ido para o templo, já estava lá pregando, já estava ensinando, já estava sendo usado pelo Papai dos Céus, do qual o criou, do qual o formou, para ser usado por ele e para ele. E aí, queridos, Maria era muito amorosa com Jesus, mas Maria, ela foi virgem só quando ela teve Jesus, porque ela teve Tiago, teve outros 7 filhos além de Jesus. Ela não ficou virgem para a vida inteira. Mas o que fazem hoje os católicos? Eles adoram Maria assim como se ela fosse uma deusa, como se ela fosse a nossa única intermediária entre nós e Deus. Queridos, tudo ao contrário. Meu Deus do céu! O povo tá cego, o povo não enxerga que Deus, que Jesus é o nosso único intermediário entre nós e Deus. Não existe outro caminho, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Pois o povo insiste que é pela fé, que pega aquela imagem, fica adorando, fica achando, orando para ela como se ela estivesse viva. Ela não ressuscitou ao 3º dia. E as pessoas ficam lá orando para ela, achando que ela vai entregar a mensagem da sua oração para Jesus, sendo que nós podemos acessar direto o trono de Deus através de Jesus. Jesus é o Deus único, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles se tornaram único, eles se tornaram um ser trio. Eles são únicos, querido. Então, Jesus não precisa de nenhum intermediário, Deus não precisa de nenhum outro intermediário, a não ser o Senhor. Porque, queridos, quem colocou por exemplo, falam que Aparecida, ela é santa. Mas Aparecida, queridos, ela foi encontrada, ela é Aparecida, né? Ela apareceu num rio que foi não sabe nem de onde veio, foi um pedaço de barro, que ela era feita de barro, e a cabeça dela foi encontrada num lado do rio, e depois encontraram o corpo do outro lado do rio. Aí, eles resolveram levar para uma princesa, e a princesa colocou um manto nela, colocou aquela coroa nela, e depois começaram a adorar aquela imagem. Agora confundem Aparecida, que era barro, que a imagem dela era preta, de barro. Aí começaram a fazer ela branca, aí começaram a falar que ela é mãe de Jesus. Meu Deus, uma bagunça que o ser humano fez, oh meu Deus do céu, fez na terra. Me desculpe, mas é motivo até para eu rir. Porque como é que o povo é enganado dessa maneira, querido? Como é enganado de colocar uma coroa, de colocar um manto, de pegar um pedaço de barro, de juntar e começar a fazer promessas para ele. Queridos, o inimigo, ele entra por detrás das imagens. O inimigo é astuto. O inimigo, ele veio para enganar, roubar, matar e destruir. Ele entra por detrás das coisas materiais, ele sutilmente vem para enganar as pessoas. E quanto mais você pede para ele, mais ele dá. Porque o diabo, ele dá, querido. O inimigo, ele também engana. Ele é tão poderoso como Deus, só que ele é poderoso nas trevas para te arruinar. Porque ele pode até te dar uma bênção, mas a bênção que ele dá, depois ele cobra. Porque ele dá com a colher, mas ele puxa, ele dá com a colher e toma com a concha. O inimigo, queridos, não dá ponto sem nó também, não. O inimigo, ele é astuto, ele é sagaz. Ele entra por uma brechinha, bem assim sutilmente, vem na sua frente bem bonito, bem maravilhoso. Ele te serve, né? Porque você, por exemplo, você faz pedido de sucesso, mulheres, dinheiro, ele te dá. Mas aí você se torna escravo das mulheres, você se torna escravo do teu dinheiro, do qual você vai usar o teu dinheiro para beber, para fumar, para usar drogas. O teu sucesso para você ficar sempre na prostituição, para cada hora você tá com uma mulher, para cada hora você tá com um homem, para você toda hora ficar exibindo o seu corpo, para você
cada vez mais atrair homens e mulheres. Enfim, o inimigo tem as suas estratégias para fazer você se afastar de Deus. O inimigo, quando ele dá as bênçãos dele, é para te afastar de Deus. Essa é a diferença. Porque Deus fala na sua palavra que as suas bênçãos nos enriquecem e não nos acrescentadores. E querido, bênção do inimigo só acrescentador. Só é bem, não é bênção. Pelo contrário, é maldição. As pessoas que veem bênção, onde você vê bênção, em você ter sucesso, ter dinheiro, ter um monte de mulheres, ter um monte de carros. Queridos, você pode ter tudo isso, mas se você não tem paz, se você não é feliz, se você não tem família, se você não tem amigos, se você não tem uma pessoa onde você possa ser feliz, dividir, onde você realmente encontra a felicidade, tem um Deus do qual cuida de você, te livra, te guarda. Quando está aí, no meio da pandemia, o mal não te toca. Quando tá todo mundo morrendo, o Senhor tá lá te levantando. Quando tá todo mundo na miséria, o Senhor lá tá te sustentando. Do que adianta, queridos? Porque diz a palavra de Deus que o Senhor, ele tem poder para levantar reis, mas ele também tem poder para fazê-los cair. Queridos, o Senhor, ele está no controle de todas as coisas. O Senhor tem poder para fazer qualquer coisa, até amolecer o nosso coração, como endurecer o nosso coração. O Senhor, ele tem poder de tocar em tudo nas nossas vidas. Em tudo, seja em coisas materiais e seja no nosso interior, seja no nosso corpo. O Senhor, queridos, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. E o que o Senhor, ele quer é ganhar a sua alma. Porque nada adianta para ele você ganhar o mundo inteiro, você ter todas as coisas, as bênçãos materiais, as coisas materiais, mas se você não tiver firmado com Deus, queridos, você cai. Porque o homem basta estar de pé para que ele possa cair. Queridos, Deus, ele prefere que você perca tudo, mas você não perca a sua alma, porque a sua alma é mais valiosa para ele do que qualquer outro bem, do que coisas materiais. Porque as coisas materiais, queridos, elas estragam. Diz a palavra de Deus que os metais enferrujam. Queridos, a roupa estraga, ela cria traças, ela envelhece, ela cheira mal. Então, queridos, Deus, ele nos enviou Jesus para nos dar vida, e vida em abundância assim aqui na terra. Mas a maior preocupação do Senhor não era só a vida eterna, a vida abundante aqui na terra, e sim a vida eterna. O Senhor, ele quer que nós sejamos transformados, que nós sejamos libertos, que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. O Senhor, ele nos criou e nos formou segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, para que sejamos um instrumento na mão dele, querido, para que sejamos bênçãos na mão dele, para que possamos estar com a nossa alma limpa, nosso coração limpo, a nossa mente limpa, o nosso andar no prumo, para a gente andar certo, andar com Jesus, para a gente ser sal e luz dessa terra, assim como Jesus é a luz do mundo. Queridos, a palavra de Deus em João 8,12 diz: Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Queridos, quem anda com Jesus não andará em trevas, terá a luz da vida, porque o Senhor, ele é luz para os nossos caminhos. O Senhor, Deus nos entregou esse maravilhoso presente, Jesus, Deus maravilhoso,
Deus conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, que é o nosso único intermediário entre nós e Deus, queridos. Pai, Ele nos enviou para nos libertar dos nossos pecados, e quando nos enviou para libertar dos nossos pecados, Ele fala, queridos, que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e dos nossos pecados Ele não se lembra mais, queridos. E Jesus nos foi enviado, queridos, justamente para isso. Ele pagou um alto preço lá na cruz, para que nós fôssemos resgatados pelo Senhor do pecado, do inimigo que entra dentro dos nossos corações, dentro dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, para nos fazer desviar e nos afastar da vontade de Deus. O inimigo está o tempo todo querendo nos afastar de Deus, ou nos contaminando com o pecado, pelo aquilo que a gente vê, porque a gente se contamina através de vermos coisas pornográficas, por ver morte, por ouvir palavras tóxicas, palavras de maldição, sentença, julgo. Nós contaminamos o nosso coração, a nossa alma com sentimentos que atingem a nossa alma, o nosso coração. Nós praticamos pecados que nos contaminam e nos afastam de Deus, que é a fornicação, o sexo antes do casamento, que é as drogas, que é os vícios. Tudo isso nos afasta do Senhor, querido. E para que fôssemos salvos, para que fôssemos libertos desses pecados do qual nos contamina nossos olhos, nossa mente, nosso coração, Deus enviou o Senhor Jesus para nos salvar. Queridos, quando Jesus nos salva, Ele salva a nós e a nossa casa. Porque Deus fala que quando Ele salva tu e a tua casa. O Senhor, Ele pagou o alto preço por mim e por você, para que fôssemos salvos a nós e a nossa geração, a nossa descendência. Porque, queridos, assim como Adão e Eva, por terem pecados, contaminaram toda a sua descendência, seus filhos, assim como veio toda uma geração do povo escolhido, do qual o Senhor queria libertá-lo dos seus pecados, da escravidão dos seus pecados, e seus filhos também foram contaminados e continuam se contaminando até os dias de hoje. O Senhor, Ele nos deu esse presente, Jesus, para nos resgatar das mãos do inimigo, para que o inimigo não venha mais te fazer escravo, para que ele não venha mais te dominar, porque você se torna escravo dos males que te domina. Você não consegue parar de beber? Você está sendo dominado pelo esse mal. Você não consegue parar de cheirar, de fumar? Você está sendo dominado por este mal. Você não consegue parar de fazer sexo? Faz sexo com uma por dia, se puder. Você todos os dias quer ver pornografia? Você todos os dias quer se masturbar? O que você anda fazendo que te escraviza, que te dá frissura, que enquanto você não bebe, você não fica feliz, que enquanto você não fuma, você não fica feliz, que enquanto você não cheira, você não fica sossegado, porque te dá uma frissura de um jeito que você não consegue ficar em paz. O inimigo te incomoda de um tal jeito que te domina. Queridos, as pessoas no dia de hoje, elas, quando são libertas de algumas coisas, elas são enganadas de acharem que santos curaram ela, e não curaram, porque às vezes, por exemplo, o inimigo, ele é tão astuto, ele cura um joelho e vai lá e depois coloca um câncer nela para levar a alma dela. Então, o inimigo, ele faz barganha, mas o Senhor deu seu filho, ele não
fez barganha, ele não comprou nada. Quem faz barganha é o inimigo. Mas o Senhor, ele pagou um alto preço por você. Para você não ser enganado, para você não servir a outros deuses, para você servir a Deus em espírito e em verdade. Porque o Senhor te chamou para que você sirva a Ele de todo o coração, de toda a sua alma, para que você seja um verdadeiro adorador, para que você sirva a Ele de verdade. O Senhor não pagou um alto preço por você na cruz, morreu e ressuscitou, e hoje é Espírito Santo, do qual quando aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, Ele entra e faz morada. Ele não pagou um sacrifício lá na cruz para que nós não fôssemos salvos e libertos dos pecados, mas o Senhor, pela sua misericórdia, para que nos fôssemos livres dos nossos pecados, o Senhor Jesus, Ele morreu. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Queridos, diz a palavra em Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Foi o seu castigo que nos trouxe a paz, pois a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas fomos curados. Aleluia, queridos. O Senhor, através das suas pisaduras, nós somos sarados e curados, queridos. O Senhor, naquela cruz, Ele trouxe para nós a paz, o seu castigo nos trouxe a paz. Olha aqui que o Senhor fala, Ele foi esmagado por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões. Ele pagou um alto preço por nós. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por ter entregue o seu Filho, nos dado esse seu Filho como presente para nos livrar, para que nós alcançássemos a vida eterna nos céus, porque há morada para mim e para você lá nos céus, do qual Jesus já reservou. Queridos, não sejam enganados, busque a Jesus como único Senhor e Salvador, para que você alcance o reino dos céus, porque Jesus está voltando. Deus não quer te ver enganado, confundido, envergonhado, não. O Senhor tem plano de salvação para você, como Ele quer te dar uma vida abundante aqui na terra, amém? Mas, queridos, quando aceitamos Jesus, que Ele é a nossa luz, Ele é que guerreia as nossas guerras, Ele que luta as nossas guerras, amém? Quando você tem uma luta, não é você que tem que lutar, porque Ele já pagou o alto preço por você. Queridos, nós temos que entender os mistérios de Deus, porque Deus nos enviou esse presente, esse Jesus, esse presente maravilhoso. Queridos, a palavra de Deus em Romanos 8, 17 e 18, a palavra de Deus diz: somos filhos de Deus, criados por Ele, e somos herdeiros e co-herdeiros do Pai. Queridos, se somos herdeiros, nós herdamos tudo que o nosso Pai nos dá, que é abundância aqui na terra, onde comeremos do melhor dessa terra, onde fala a palavra de Deus que Ele nos dá uma terra que mana leite e mel. Mas o Senhor também nos faz herdar tudo aquilo que Jesus passou, querido. Jesus, Ele foi açoitado. Jesus, Ele foi humilhado. Jesus, Ele foi desprezado. Jesus foi traído. Jesus, querido, passou por tudo que nós passamos como homem aqui na terra. Por tudo que eu e você passa. Jesus também passou. Por isso é que Deus nos fala aquela palavra: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo.
Porque, queridos, Deus nunca prometeu que a nossa vida aqui na terra seria só de alegria, só de abundância, só de felicidade. Não! Nós temos uma luta aqui na terra entre o inimigo que jaz o inimigo. O inimigo foi banido dos céus com 1/3 dos anjos. Quando Deus criou Lúcifer, criou os anjos, serafins, querubins, e Lúcifer era um anjo que era muito belo, muito formoso e tinha muitos poderes. E que Deus os criou, todos os anjos, para servir a Deus e nos servirem, porque os anjos foi criado para nos servirem. E Lúcifer foi criado para servir a Deus, só que ele invejou a Deus, e por ele ter invejado a Deus e quis ser igual a Deus, ele foi banido do céu e trouxe junto 1/3 dos anjos. Hoje eles habitam aqui na terra, do qual ele entra dentro de nós no momento onde eu dou brecha, onde eu dou legalidade para entrar. Por exemplo, eu nunca fumava, mas eu passo a fumar, ele vai entrar em mim, o espírito de vício vai entrar em mim, vai usar o meu corpo para dar prazer para ele, para enquanto eu não fumar, me dar aquela frissura para eu fumar. Enquanto eu não beber, para me dar a frissura de eu beber. Para que enquanto eu não uso drogas, ele me dá a frissura de eu usar drogas. Ele usa o meu corpo como escrava. Ele usa o meu corpo, o seu corpo como escravo, do qual somos dominados pelos males que ele colocam dentro de nós, porque demos brechas, abrimos legalidades, nós pecamos, nós não renunciamos o pecado quando o pecado bateu na nossa porta. Mas nós, muitas vezes, batemos, nós fechamos a porta para o Senhor, do qual Ele bate na porta do nosso coração. Fala a palavra de Deus. Eis que o Senhor bate na porta do seu coração. Se você abrir, Ele entra. Porque, queridos, uma coisa que Jesus é cavalheiro, o inimigo, ele entra, ele arromba a porta do seu coração, da sua alma, da sua vida, do qual ele veio para matar, roubar e destruir. E ele não pede licença, não. Ele entra que é para arrasar, para te enganar, para te confundir, para te envergonhar. Ele entra assim fazendo igual aquele Tasmânia, sabe? Aquele demoninho Tasmânia que é do desenho, é inspirado nele. Ele faz exatamente isso, faz uma arruaça na sua área sentimental, financeira, ministerial, familiar, com seus filhos, com sua família. Ele faz o que quer. E se as pessoas ainda não têm atitude, são omissas, são acomodadas, fica anos e anos escrava dele. Ele arruinando, ele destruindo, ele tirando uma da cara das pessoas, daquilo que ele está fazendo. E as pessoas simplesmente não têm noção que é o inimigo. Ela acha que o inimigo dela é o marido, ela acha que o inimigo dela é o namorado, ela acha que o inimigo dela é o pai, é a mãe, é os filhos. Ela não enxerga que é o inimigo que está usando eles para tirar você fora do prumo, para poder te trair, para poder te roubar, para poder te matar, para poder te destruir. Porque o inimigo, querida, ele não vai usar inimigo, não. Ele vai usar aqueles que estão ao seu redor para te destruir, para te distrair. Aqueles que você mais ama é o que ele vai usar. Diz a palavra de Deus em Miqueias 7 que o inimigo, ele habita dentro da nossa própria casa. Ele usa o inimigo dentro da nossa própria casa para poder afrontar. Queridos, quer ver uma coisa para você ver como o inimigo usa? É você abrir o seu coração para uma pessoa, você contar algo que está te ferindo, você compartilhar com ela algo que você passa. E aí sim você vai estar nas mãos do inimigo, porque ela vai usar essa situação que você contou, esse segredo, para depois, numa situação onde o inimigo faz com que ela seja sua inimiga. Porque numa discussão ou ela não aceitar ser contrariada, ser manipulada, ou sei lá, qualquer coisa que ela achar, o inimigo usar aquela pessoa, aquilo que você contou como uma arma para você. Queridos, por isso que nós temos que nos desabafar com o Senhor. Nós temos que contar com o Senhor. Esse Senhor, Jesus diz que é o nosso amigo. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o príncipe da paz. Queridos, você vai se aconselhar com pessoas que não têm
a direção de Deus, que não conhece a palavra de Deus. Você vai se aconselhar com pessoas que têm inveja de você, que não querem o teu sucesso, que querem te paralisar. Queridos, desculpa, mas você está armando a sua própria forca. Queridos, só o Senhor Jesus, Ele é o nosso bom conselheiro, e pessoas de Deus, usadas por Deus, é que pode ser seu bom conselheiro. Queridos, paz, nós só teremos com o príncipe da paz. Luz, nós só teremos luz com a luz desse mundo que é Jesus. Queridos, hoje, por sermos herdeiros de Jesus Cristo, nós participamos sim também de tudo aquilo que o Senhor Jesus sofreu, do sofrimento, das dores, das pessoas nos humilharem, das pessoas nos julgarem, das pessoas cuspirem na nossa cara, das pessoas fazerem de nós sermos envergonhados. Mas o Senhor Jesus veio para isso, para que no lugar da sua vergonha Ele te dê dupla honra. É para isso que o Senhor veio, para transformar toda maldição em bênçãos. Para que, queridos, se você foi humilhado, você será exaltado. Porque Deus tem um propósito em todas as coisas nas nossas vidas, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores. O Senhor Jesus já tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, do qual, queridos, Deus vai transformar isso em bênçãos para que você seja usado para outros serem curados, outros serem transformados, outros serem libertos, com dores parecidas que as suas. O Senhor, Ele vai te dar propriedade, Ele vai te dar legado, Ele vai te dar autoridade para envergonhar o seu inimigo, vai colocar uma mesa à frente de todos os seus inimigos para mostrar quem é Deus na sua vida. Onde todos os joelhos se dobrarão e confessarão que só Ele é Deus, porque vai falar, ali vai uma bendita do Senhor, ali vai um bendito do Senhor. E abençoados serão todos aqueles que te abençoarem, amaldiçoados serão todos aqueles que te amaldiçoarem, porque esse Jesus, que é seu amigo, que é seu conselheiro, que morreu por você na cruz, Ele tem ciúmes de você. E ai daquele que toca no ungido do Senhor, querido, ai daquele. Mas o Senhor te fará dar frutos e frutos em abundância, porque todos verão em você que só Ele é Deus na sua vida. Todos verão aquilo que Ele vai fazer através de tudo aquilo que você passou, porque todos esses sofrimentos, essas dores vão cooperar para que você tenha experiências e para que você seja um instrumento na mão do Senhor e para que o nome dele seja honrado e glorificado na sua vida, amém? Queridos, Deus não vai deixar a sua história assim, não. O que eu quero que hoje é que você faça uma oração de aceitar Jesus, aceitar esse presente como único Senhor e Salvador. Eu gostaria que você fizesse uma oração, confessando a Jesus como único Senhor e Salvador. Se você quer sua vida mudada, transformada, se você quer ter aliança com esse Deus que vai garantir que você alcance o reino dos céus, para que Ele possa gravar todos os ensinamentos, os mandamentos, escrever aí no seu coração as leis do Senhor, para que você ande nos caminhos do Senhor, para que você endireite os seus caminhos, para que você faça tudo novo na sua vida, para que Ele seja luz nos seus caminhos, para que Ele te liberte de todos os seus pecados, de todo o mal que te escraviza, para que você venha ter vida e vida em abundância, para que você viva aquilo que o Senhor fala em 1 Pedro 2,9, do qual você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo e propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso,
cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, nós nascemos para andar com Ele, como Ele na luz está. Queridos, ande na luz de Jesus, ande com Jesus, conheça Jesus, saia das trevas, saia dessas aflições, saia dessas dores, saia desses sofrimentos, da amargura, da angústia, de tudo, das feridas da sua alma. Queridos, saia da prisão, dos vícios, de tudo aquilo que te escraviza. O Senhor, Ele pode te libertar e te transformar. Queridos, se você hoje quer ser liberto e transformado, mudar a sua vida, a sua história, faça essa oração comigo. Feche seus olhos, que o Senhor essa oração vai subir aos céus para o Senhor, amém? Faça essa oração. Eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço, Senhor, que o Senhor veio na terra como homem e hoje é Espírito, e que o Senhor quer fazer morada em mim. E eu quero, Senhor, abrir o meu coração. Eu te aceito como meu presente. Eu te aceito, Senhor, e reconheço que você morreu por mim na cruz. Faça morada em mim, Senhor Jesus. Muda a minha vida, muda a minha história e faz tudo de novo. Me liberta, Senhor, me transforma. Me ajuda a ser como o Senhor quer que eu seja, para que eu seja um instrumento nas tuas mãos depois que eu for liberto, estiver preparado e pronto para te servir e ajudar o meu próximo. Querido, me ajuda a ser liberto e a libertar e transformar vidas também, para que eu venha fazer as suas boas obras, para que depois de eu fazer as boas obras, eu consiga alcançar o reino dos céus. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida eterna. Me ajuda, Senhor, a te ser fiel, a te ser justo, para alcançar o reino dos céus e lá fazer morada. Amém. E que assim seja. Queridos, se você fez essa oração, você aceitou Jesus como o único suficiente Salvador, amém? O Senhor hoje escreve seu nome no livro da vida. Hoje há festas nos céus com os anjos querubins, serafins, onde hoje o Senhor que recebeu a sua alma, que é valiosa para o Senhor, ele não abre a sua alma, mão da sua alma para nada. O Senhor hoje quer que você seja uma pessoa abençoada, que você seja um homem transformado e que o Senhor venha ser sal e luz dessa terra e que você venha refletir e ser como Ele é e ser luz e sal dessa terra também, amém? Que você faça a diferença daquele que serve e não serve a Deus. Queridos, compartilhe essas mensagens. E que Deus continue te abençoando, que Deus continue falando com você nessas mensagens, te traga vida em abundância, cura, libertação, salvação. Que Jesus habite aí na tua casa, que o Senhor entre na tua casa, que você hoje tenha um sono maravilhoso, que hoje você tenha um dia maravilhoso, que você tenha um descanso maravilhoso, que você tenha um trabalho maravilhoso. Eu profetizo na sua vida, queridos. E queridos, eu faço isso por amor ao Senhor, por amor à obra do Senhor, para que a palavra do Senhor chegue aí na sua vida, no seu coração, na vida dos seus amigos, dos seus familiares. De graça eu recebi e de graça eu dou. E que essa unção que está sobre a minha vida, do qual eu tenho recebido do Senhor, esta unção, os sinais do Senhor venham ser transferidos a vocês. Amém? Que Deus te abençoe.